A alíquota de 20% do imposto de importação sobre compras de até $50, que ficou conhecida como taxa das blusinhas, entra em vigor oficialmente amanhã, dia 1º de agosto. Mas o comércio eletrônico já está adotando as novas regras. Então a gente vai falar mais sobre esse assunto com o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Felipe Tavares, que vai nos falar um pouquinho sobre esse cenário a partir de agora. Obrigada pela presença, Felipe. Bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, falar de um tema tão importante aqui para os nossos setores. Como eu já trouxe a informação, o comércio eletrônico já se antecipou, até mesmo porque tem algumas regras, questões que envolvem protocolos e sistemas que precisam estar bem amarrados para que agora, no dia 1º, tudo flua da forma adequada. Mas agora a gente pode sentir um impacto maior dessa decisão, dessa medida? O que a gente pode esperar? É agora que a gente vai sentir realmente o efeito de proteção do empresário para esses produtos de ticket mais barato, né? Porque agora com a taxação entrando, os sistemas funcionando, a gente vai conseguir sentir essa proteção para o comércio brasileiro, porque o crescimento desses produtos na pauta de consumo dos brasileiros vem crescendo muito todos os meses, né? Então, a gente precisa que isso funcione imediatamente para conseguir travar um pouco essa competição desleal. Como é que os consumidores podem medir se eles de fato estão pagando aquilo que foi devido na discussão ou se tem alguma outra coisa embutida, algum reajuste de preço, alguém tentando levar alguma vantagem indevida que possibilite a esse consumidor fazer uma pesquisa e encontrar alternativa mais barato? Disso, fazendo uma comparação com o que ele pagava antes no nacional, para não utilizar, né, a importação como um efeito de aumentar os preços internos, né? Nesse caso específico, o consumidor vai ter que fazer um dever de casa de acompanhar os preços que ele vem pagando, né, se são compras recorrentes, para sentir se não houve um aumento inesperado daquele produto, né? A gente só tem um ponto que dificulta essa análise um pouco do consumidor brasileiro, que é a inflação. Ela está crescendo muito, né, e sempre superando aí as expectativas de mercado todos os meses, né? Então você pode ter um efeito de aumento de preços simplesmente causado por um efeito de inflação, né? Mas se superar muito o efeito de inflação, aí o consumidor pode começar a sentir que o empresário está repassando ali um poder de mercado que ele teve pelo protecionismo, né? Mas do que a gente escuta, né, e do que a gente vê nas nossas análises do setor de comércio, esse não é o objetivo, né? Os empresários eles estão sentindo que os preços estão muito elevados, está muito difícil de performar bem, especialmente com a concorrência desleal desses produtos que vêm majoritariamente do Sudeste Asiático. Então, com a proteção e melhorando o cenário brasileiro, os empresários estão desejando muito diminuir preços, dadas as dificuldades de vendas, né? E a gente vem demonstrando isso nas nossas pesquisas da CNC. Então, a intenção de consumo das famílias vem dando uma estagnada, diminuindo ligeiramente essa intenção de compra, e a confiança do empresário também vem decaindo aí nos últimos meses. Então, os empresários estão buscando formas de diminuir preços e não de repassar. Pelo menos todos os dados e as nossas pesquisas indicam isso. Felipe, eu vou chamar agora os nossos analistas. Amanda? Oi, Felipe, bom dia. A gente estava um pouco mais cedo aqui no Jornal da Manhã discutindo justamente a decisão do Banco Central, que deve manter a taxa de juros em 10,5%. É uma taxa de juros considerada bastante elevada, né? O Josué Alencar, o filho do Zé Alencar, né? O Josué Gomes estava criticando isso, o presidente da FIES estava criticando isso bastante ontem. Como é que você vê, né, essa taxa de juros mantida num patamar elevado, como isso influencia na capacidade de endividamento das famílias, de crédito e de consumo? É muito negativa, né? O Brasil é um país que tem taxa de juros alto básica e a taxa de juros cobrada das pessoas físicas e pessoas jurídicas é muito mais alta do que a própria taxa básica. Então, toda vez que você trava o movimento de redução da taxa básica, a gente diminui a competitividade e a dinâmica de concessão de crédito para as famílias. E o varejo brasileiro, né, o setor de comércio e serviços de forma geral, ele depende majoritariamente de crédito concedido. Hoje a gente não transaciona em moeda, em renda vista no próprio mês, né? Você faz todo um planejamento dado crédito, saldo no cartão de crédito, né, limites, etc., para planejar o seu consumo.
E a gente tem que entender uma coisa, né? Assim, a inflação realmente está saindo do controle, a gente entende essa pressão que o Banco Central vive, pelo menos nós economistas, porém, a gente tem que entender qual é a raiz dele. E a raiz vem do descontrole fiscal. Então, a gente está tentando pagar uma conta pelo descontrole do gasto público via taxa de juros e que vai estrangular a competitividade do setor produtivo brasileiro. Essa é uma forma muito perigosa e que pode ter efeitos muito negativos. Então, a gente vê com olhos não muito positivos essa interrupção e essa manutenção da taxa de juros em patamares elevados e num momento que o Brasil vem tendo dificuldades de performar negócios. Acácio? Felipe, a gente vive um momento de ânimos acirrados e no final das contas as ideias acabam sendo superadas por impressões neste momento. E a taxa de importação, a taxa da blusinha, não passou ao largo disso. Nós tivemos posicionamentos dizendo que ela tinha um viés protecionista, nós tivemos posicionamentos dizendo que ela tinha um viés arrecadatório. No final das contas, olhando para a legislação, para a medida, no seu entendimento, ela tem um viés mais protecionista ou ela tem um viés arrecadatório? Acho que ela tem algo um pouco mais complexo, tem um pouco de tudo. Tá? Assim, quando a gente fala de trazer uma taxa de tributação diferenciada para o empresário nacional para o do estrangeiro, de fato tem uma medida protecionista nisso. Mas a gente tem que entender que tem formas de fazer protecionismo e pode ter protecionismo que seja legítimo e não. Por que eu falo isso? Porque na hora que você coloca o empresário brasileiro, que tem toda uma legislação trabalhista, ambiental, que tem toda uma responsabilidade social totalmente diferente, por exemplo, do que existe no Sudeste Asiático, acho injusto da gente trazer em patamares de competição totalmente diferentes também na tributação. Então, não justifica nada você cobrar muito mais, 3 vezes, 4 vezes mais imposto do empresário brasileiro do que do empresário do Sudeste Asiático ou de qualquer outro que esteja querendo exportar, né, para o Brasil. Então, dito isso, a justiça, isso pode ser visto como uma medida de protecionismo, ok? Mas assim, a justiça é você cobrar o mesmo imposto de quem está aqui dentro e de quem está lá fora. É isso que a gente lutou e está buscando pelas medidas. E ainda, mesmo com a taxação das blusinhas, o empresário brasileiro ele paga muito mais imposto do que o empresário que está lá fora. Isso só no movimento de internalização do seu produto. O empresário brasileiro vai pagar PIS/COFINS, vai pagar IPI, vai pagar ICMS. Ali, o empresário que vem de fora, ele está pagando só o ICMS e a taxa, agora a taxa da blusinha. Né? Então, assim, ainda assim, a gente tributa mais o empresário brasileiro do que o empresário estrangeiro. Esse é um modelo de país que a gente está tentando escolher. Acho que faz sentido a gente tentar preservar os negócios que geram emprego e renda dentro do país. Não é um protecionismo para acabar com produtividade, é um protecionismo para a gente conseguir gerar produtividade para tentar trazer patamares iguais de competição. Do outro lado, o objetivo arrecadatório, de fato, o governo tem uma fome de arrecadação, a gente tem um gasto público crescente em taxas descontroladas e toda oportunidade o governo está arrumando para criar um novo imposto ou aumentar ali uma alíquota para tentar aumentar o nível de arrecadação. É só olhar o déficit primário do ano passado, 230 bilhões de reais, e esse gasto vem sendo crescente. Então o governo está tentando buscar esse ponto. Então acho que com isso a gente tem que trazer algo que consiga fomentar mais o setor produtivo e aí de vez ficar arrecadando, aumentando impostos, a gente aumentar a arrecadação via atividade produtiva e isso melhoraria a situação. Acabamos de ouvir o Felipe Tavares, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Felipe, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã e um ótimo dia para você. Obrigado.